Olá, pessoal. Meu nome é Ronilda. Eu sou do Grupo Espírita Esperança em Cristo, em Irajá. E estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre uma mensagem de um livro Ideal Espírita, esse livrinho aqui, Psicografia de Chico Xavier, autores diversos, e nós estamos trazendo uma mensagem de André Luiz. Então, esperamos que, nesse momento, a gente consiga se desligar um pouquinho dos outros ambientes para que a gente possa ter aquele nosso momento de reflexão no intuito de trazer melhores entendimentos sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. O título da mensagem é No Curso da Vida. Exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria. O presente já faz parte da nossa vida imortal. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza, nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive a confiança. Com temor não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. Então, quando nós lemos essa mensagem, nós começamos a refletir sobre cada parágrafo que André Luiz trouxe para a gente, né? Então, quando ele fala, exemplifique o bem desinteressado, os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina, fiquei pensando, né? Tudo que a gente tenta, né? E é a oportunidade que a gente tem, ou melhor, tudo que a gente quer fazer, né? É ser melhor a cada dia. E é seguir os ensinamentos do Cristo dentro das nossas possibilidades, porque já sabemos a dificuldade, mas já temos a vontade de, já temos a intenção de, já conhecemos um pouco, né? E aí André Luiz diz para a gente que como é importante a gente exemplificar sem querer se fazer o dono da verdade, porque nós temos que fazer essa forma de exemplificar ou a atitude que a gente tem que ter buscando o de acordo com as leis divinas é para nós, não é para ninguém. Automaticamente a gente vai servir como exemplo. Mas o nosso exemplo pode ser seguido ou não. Mas nós não podemos deixar, né? Não devemos deixar de buscar viver de acordo com as leis de Deus. E ele continua, viva com alegria. O presente já faz parte da vida imortal, da nossa vida imortal. Né? Então, já estarmos aqui, já temos a oportunidade de estarmos aqui, de termos reencarnado, já é uma alegria. Ah, mas poxa vida, uma alegria, mas eu tenho tantos problemas, eu passo por tantas coisas, mas cada um tem a sua história. A história de cada um é única, cada um tem a sua bagagem. E a gente não pode perder isso de vista. A gente só precisa mudar o olhar diante dos acontecimentos da nossa vida. E ter a fé de que tudo está certo no lugar certo, na hora certa. E a gente não vai ser alegre 24 horas por dia, mas a gente vai buscar ser alegre para que a vida fique mais leve, né? E aí tem uma
O próximo parágrafo eu prefiro deixar para o final, porque ele me tocou muito profundamente. E vamos continuar. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Esse parágrafo também é muito importante, porque nós passamos por um momento muito difícil de pandemia, de isolamento obrigatório. Mas isso foi acabando aos poucos, e nós não devemos achar que a vida é melhor em solidão, porque nós precisamos muito um dos outros. Ah, mas acontece que eu não tenho como, eu vivo sozinho. Isso não faz mal, mas a gente tem um amigo, a gente tem um contato com alguém, a gente conversa com alguém. E para que a gente possa manter isso, é preciso que a gente trabalhe um pouco em nós a boa vontade, a vontade de conviver, que é o que nos faz crescer. Se a gente não convive, se a gente não debate, se a gente não conversa, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não forma opinião. Né? Então, André Luiz diz para a gente que nós somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Né? Somos peças integrantes dentro da nossa família. Somos importantes. Cada pessoa da nossa família é muito importante. Mesmo que essa pessoa venha te trazer aborrecimento, discórdia, mas é importante que isso exista. Sem isso, a gente nunca sabe, né? Como é que eu vou saber se eu fiz se eu tive uma atitude legal, né? Ou se eu fiz uma comida boa, se eu não tiver quem prove minha comida? Ah, mas eu moro sozinha, não tem quem prove minha comida. Tá bom, mas eu posso convidar amigos para vir à minha casa, né? Eu posso doar um alimento para alguém. Então, a gente tem que buscar essa convivência, né? Não deixar que esse pensamento de solidão tome conta de nós. Porque viver sozinho não é exemplo de progredir, de evoluir. Né? Viver, que eu quero dizer, não é viver dentro de casa, né? É se isolar. Como que é importante, até nesses últimos tempos, a gente poder se reunir pela telinha do computador, conversar com o outro, participar de estudo, e agora a gente já está conseguindo voltar aos poucos para as reuniões públicas, para as reuniões de estudo, e a gente vê a importância disso. Até nas divergências, gente, até nas divergências, né? Até quando você coloca uma coisa e o outro diz, mas não é isso que eu penso. E é nesse momento que a gente consegue avaliar, principalmente a nós. É óbvio que a gente sempre acaba avaliando o outro também, né? A gente tem essa tendência. Então, André Luiz diz para a gente, para que a gente evite o isolamento, né? No curso da vida, porque a mensagem é isso, ela vem trazendo dicas para a nossa vida. E ele continua. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza, nem a privação expressam virtude. Como é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Entre o que a gente realmente precisa e o que a gente não precisa. Parece que é uma coisa tão simples, mas que às vezes nos trazem tantos problemas, nos trazem tantas aflições, quando a gente acha que a gente precisa de tanta coisa, e aí a gente acaba se endividando, né? Vamos falar das coisas materiais. Né? O rico, quando ele fala, nem a riqueza, nem a privação. Né? Então, aquele que é rico, nossa, a gente olha para ele e diz assim, nossa, ele é rico, ele tem de tudo. Será? E aquele que é pobre, coitado, ele não tem nada. Será também? É tudo muito efêmero. A gente precisa olhar para a vida e trabalhar outros valores em nós. Não são as coisas materiais, nem as aparências que nos representam. São aquilo que somos, né? Quem somos?
E quem somos é muito, muito, muito importante, principalmente para nós mesmos e para Deus. Aí a gente volta lá no início da mensagem, quando ele fala, né, de exemplificar o bem desinteressado. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu faço. Eu sou a forma como eu me comporto. Nós somos assim, não é? Mesmo que eu esteja disfarçando, mas eu estou tentando parecer uma pessoa melhor. E no que eu estou tentando parecer uma pessoa melhor, eu estou exercitando ser uma pessoa melhor. Mas não vai ser as minhas posses, a minha vestimenta, as minhas joias, que vai fazer de mim uma pessoa exemplo de nada. E que nem vai fazer de mim uma pessoa melhor. É a minha atitude, é o meu pensamento, é aquilo que eu tento demonstrar para o outro. Ah, mas eu não tenho nada. Ninguém é desprovido de tudo. Ninguém. As pessoas, às vezes, podem morar num barraquinho, simplesinho, mas quando você senta do lado daquela pessoa para conversar, ela tem tanta coisa para te dizer, ela é rica de sabedoria. Por quê? Porque ela já tem aquilo que a gente ainda não consegue ter. Ela busca a melhoria. A maior riqueza que a gente tem, o maior tesouro que a gente tem, é aquilo que a gente angaria, é o que a gente carrega na nossa bagagem, na nossa história de bom. Ah, mas acontece que eu não sou boa o tempo todo, eu não tenho só coisas boas. Ninguém. Nós somos feitos de virtudes e de defeitos. Mas nós sabemos que os nossos defeitos podem mudar. Nós sabemos que os nossos defeitos podem ser transformados. Né? Ah, transformados? Sim. Se ontem eu agia de uma forma equivocada e hoje eu tomo conhecimento disso, eu posso pegar aquilo que eu fiz ontem de errado e tentar fazer melhor, né? E fazer melhor, né? Por quê? Porque o ontem, o passado, ele me serve como referência do que eu posso fazer diferente no dia de hoje. Não é para eu ficar presa nele, lamentando o que eu fiz, mas é para eu fazer diferente. É o que eu sempre digo, o leite que derramou, a gente não consegue catar do chão, mas a gente consegue colocar a jarra de leite no outro lugar, com mais segurança, para que não entorne de novo. E aí, eu estou sendo uma pessoa melhor. E aí, aquilo que eu fiz de errado, me serviu como exemplo para fazer melhor ainda. Então, André Luiz diz para a gente, não adianta a gente achar que a gente precisa ter tudo na vida para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa melhor, nem achar que a gente não pode ser melhor porque a gente não tem nada. Porque não são as coisas materiais que nos representam, e sim o que a gente leva no coração e o que a gente traz para o nosso coração, soma no nosso coração. E aí eu volto lá no parágrafo sobre evite o isolamento sistemático. Conviver é muito importante, porque faz parte daquilo que eu trago de bom para mim. Me ajuda a olhar de uma outra forma para o mundo e para mim. E ele continua, não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. E foi exatamente o que a gente estava falando ainda agora. Ah, mas lá no início eu fiz tanta coisa, mas agora eu faço diferente. Então eu não tenho que ficar me culpando daquilo que eu fiz, porque eu não sabia se era certo ou errado. Mas agora eu já sei alguma coisa. Então eu vou tentar fazer o meu melhor. É dessa caridade que ele fala aqui, do fazer melhor para si e para o outro, do sentimento. A caridade material, ela é importante, mas a caridade que vem de dentro, ela é muito mais importante.
a empatia, a compaixão com o outro, o cuidado, o respeito, essas coisas a gente não compra. A gente desenvolve e passa para o outro. Ele continua, estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. E aí, gente, eu digo para vocês uma coisa. Como é importante estudar? O estudo liberta. O conhecimento liberta. Né? E é o estudo, quando André Luiz fala desse estudo, que olha para dentro da gente. E que esse encontro não é um encontro muito fácil. Ele é dolorido, às vezes. Mas ele é libertador. Porque você descobre que você fez errado porque você não sabia, você descobre que você pode fazer melhor, você aprende a exercer o respeito, a compreensão, você descobre que o outro também tem essa capacidade e que ele também pode fazer melhor e que se ele errou, ele também pode ter errado por desconhecer, né? Outro dia a gente conversava sobre a questão da crítica em cima de uma mensagem de Hamed, e eu achei muito interessante quando ele colocou que antes de criticar, a gente precisava refletir sobre os nossos erros. Eu achei isso assim de uma profundidade e de uma importância, porque é impossível, seres humanos que somos, né? É impossível a gente não ter um olhar de crítica para tudo que a gente vê. Quando a gente sai para comprar uma roupa, para comprar um sapato, né? Você sempre olha e você fala, não, isso aqui não está assim, ali não está assado. A gente tem aquele olhar, né? Mas quando a gente... Isso é um objeto, é uma questão de gosto. Mas quando a gente olha para o outro, para aquele com quem a gente convive, para um amigo, ou até para um desafeto, eu fiquei pensando que o quanto que é importante você perguntar por que agiu assim? Por que está fazendo assim? Será que tem mais alguma coisa para dar? E como que eu faria se fosse comigo? É disso que Hamed fala. Refletir sobre os nossos erros não é sobre se eu estou errada porque ele está fazendo e eu faço errado, não. É o que eu faria ou o que eu já fiz numa situação dessa. Mas então eu não posso mais falar nada com ninguém? E aí a gente vem numa outra questão. Saber como falar. Saber cuidar. Saber respeitar. Eu costumo dizer que, não sei se é prepotência da minha parte, né? Mas o mundo seria muito melhor se as pessoas realmente se respeitassem. Se elas parassem para ouvir, se refletissem antes de falar e se deixassem cada um seguir o seu caminho. Fazendo algum comentário, tentando ajudar de alguma forma, mas sem querer ser o dono da verdade. Porque a verdade absoluta, ela é de Deus. A minha é relativa. A minha verdade é minha. A nossa verdade é nossa. O que é bom para mim, necessariamente não é bom para o outro. Mas eu posso dizer para ele que é bom? Posso. Eu posso dizer para ele, olha, faz mate com limão, que é muito gostoso. Vai te fazer muito bem. Mas pode ser que não faça bem para ele. Pode ser que ele não goste de mate com limão. Mas nem por isso ele vai deixar de ser meu amigo. E pode ser que quando ele fizer o mate com limão fique horrível, mas foi o jeito que ele soube fazer, né? Então, vocês imaginam, alguém vai lá e faz um mate com limão gelado num dia de muito calor e faz com todo carinho para te oferecer. E você bebe e fala, nossa, mas o seu está esquisito. Desnecessário, né? É dessa crítica,
é dessa caridade, é dessa crítica que a Hamed fala, e é dessa caridade que André Luiz fala. A caridade do agir, a caridade do olhar, a caridade de falar, a caridade de escutar, a caridade de entender e de respeitar. E quando a gente junta tudo isso, a gente chega no amor que a gente precisa ter pelo outro e por nós também. Porque, de alguma forma, o estudo traz isso para a gente, dizendo que quando a gente se ama e aprende a amar o outro, e aprende a conhecer, e estuda para conhecer, a gente se liberta. E quando a gente se liberta, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz, a gente começa a olhar para o mundo de uma forma mais positiva, né? E aí, continuando. Cultive a confiança, porque com temor não há progresso. E ele vem desenrolando a mensagem e dando sugestões positivas para a gente. E como é que a gente vai conviver com o outro? Como é que a gente vai exemplificar o bem com o desinteresse? Né? Como é que a gente vai evitar o isolamento? Confiando. Confiando. Ah, mas eu não consigo. Gente, nada na vida acontece por acaso. Nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Se a gente não consegue acreditar nisso, a nossa fé é fraca. A gente não acredita na bondade e na misericórdia de Deus. Porque Deus, que é Pai, Ele não quer o nosso mal. Ele nos criou por amor e para amar. Ele está o tempo todo do nosso lado. Ele está o tempo todo para nos proteger. A gente é que não se dá conta, porque a gente vai se prendendo a coisas menores diante da vida. Então, cultive a confiança. Com temor não há progresso. A gente sabe que na prática, no dia a dia, isso é um pouco complicado. Mas ele disse, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Então, a gente tem que estar atento aos sinais da vida, atento a tudo. Mas a gente não pode se fechar para o mundo. A gente não pode achar que todo mundo é mal, que eu não vou confiar em ninguém, porque todo mundo quer o meu mal, porque todo mundo quer ser como eu. Será? Será que a gente é tão importante assim? Então, que a gente possa cultivar em nós a confiança no próximo, a confiança em nós mesmos, principalmente. Nós somos deuses. Ele disse isso. Nós somos capazes de tudo que a gente quiser, de verdade. De verdade. Tem a vontade e a vontade de querer fazer. Tem a vontade e a vontade de querer ser. E a gente vai ser o que a gente quiser ser. Sem pensar, quando eu digo isso, eu não estou falando das coisas materiais. Eu estou falando do maior tesouro que nós temos, que somos nós mesmos, que é o nosso crescimento espiritual. Ele coloca assim, ó, cultive com confiança. Com temor não há progresso. Se a gente não acreditar que a gente é capaz de ser melhor, ninguém vai acreditar. Se a gente não acreditar em nós, ninguém vai acreditar. É do ser humano, não é por maldade. Quando a gente acredita no que a gente pode fazer, se a gente quiser fazer e tiver vontade de fazer, a gente se posiciona no mundo como tal. E aí, aquele que está do nosso lado, né, ele acaba acreditando que a gente realmente é capaz, porque a gente passa isso, e porque a gente é capaz. Agora, a gente não vai conseguir
da noite para o dia tudo que a gente quer. Tudo é um trabalho, é uma conquista. Mas a gente não pode desistir por achar que nós somos fracos. Nós não somos fracos. É um dia de cada vez. Mas a gente também tem que entender que a gente vai dentro do nosso limite. E o que é mais importante, o outro também. Porque se existe uma das coisas que mais angustia a gente, né, nessa convivência, nessa sociedade, é a expectativa que a gente cria do outro. É o que a gente espera do outro. É o que o outro, que a gente quer que o outro dê, mas ele não tem para dar. Mas a gente tem que saber das nossas expectativas com a gente, daquilo que a gente pode dar. E se a gente é capaz de fazer diferente, o outro também é. Só que, de repente, eu vou levar 10 anos e o outro vai fazer em 2 meses. Que bom, mas eu tenho que confiar que eu vou conseguir. Eu tenho que ter fé em Deus e fé em mim. Porque Ele confia na gente. Ele espera, Ele está esperando há mais de 1000 anos que a gente chegue à nossa perfeição. E se Ele está esperando, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Né? E Ele é o Todo-Poderoso. Como é que eu, que não sei nada, vou simplesmente abafar o outro e falar, não, ele não consegue e ponto final. Não, ele consegue e eu também consigo. E é dessa confiança, né? Essa falta de temor, né? De acabar com o temor, que Emmanuel fala, que André Luiz fala para a gente. E complementando o que a gente está falando, né? Ele vai falar da questão: seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Eu digo para vocês que sempre é. Sempre é. Eu sempre falo daquela novela que tinha na Globo, né? Eita Mundo Bom. Que o menino falava assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Mas e aí, diante do desencarne? É uma coisa tão ruim, foi para melhorar? Para melhorar. Ainda há pouco mesmo eu conversava com uma pessoa que está perdendo a mãe, mas que a mãe está sofrendo tanto dentro de um CTI, ela precisa se libertar desse corpo. Vai doer? Vai. A filha vai sentir muita saudade? Vai. Mas é para melhorar. Acabou. É o tempo de cada um de nós. Mas aí eu sofro, eu estou com uma dor e eu não posso mais me locomover. Pensa nesse momento. Se não é a hora de você parar um pouco e refletir sobre outras questões, e que depois que aquilo passa, é para melhorar. Outro dia escutei uma palestra, agora não estou lembrando de quem. Foi um Instagram do Haroldo, do André Trigueiros, né? Ele falando, e vocês já devem ter escutado várias vezes histórias diferentes com esta mesma intenção, né? Às vezes a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações e que a gente precisa acertar a nossa vida, né? Essa é a grande misericórdia da reencarnação, é a gente poder fazer diferente. E às vezes, ao longo da nossa caminhada, tem algumas coisas que nos deixam mal. Mas, com certeza, é para melhorar alguma coisa que eu já fiz pior em outra encarnação ou até mesmo no meu passado. Então, a gente precisa ser paciente com a dor, observar aquela dor, que é o bem ou mal sofrer de que Emmanuel fala, né? E quando a gente começa a olhar de forma positiva para aquilo, a dor fica mais leve. Quando a gente tem uma dor de cabeça e a gente foca na dor de cabeça, minha cabeça doendo, minha cabeça doendo, minha cabeça doendo, parece que a cabeça dói muitíssimo mais. Mas quando você pensa assim, minha cabeça está doendo, eu vou tomar um remédio e vou tentar esquecer essa dor de cabeça. E aí, às vezes,
Você percebe, depois que passa a dor de cabeça, você observa por que que eu tive essa dor de cabeça. Ah, foi porque eu comi isso, porque eu fiz aquilo, e aí você vai buscar a melhora. É óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira prática, figurada, que na vivência não é tão fácil assim, mas o que os amigos espirituais querem trazer para a gente o tempo todo é o bom ânimo, é a vontade de tocar para frente, é mudar o nosso olhar diante da crise, né? Ele fala, muitas vezes a crise é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. A gente passou por uma pandemia, foi muito ruim, aconteceram muitas coisas, mas se a gente parar para observar, a pandemia também trouxe muitas coisas boas. Uma delas é isso aqui, a telinha, né? Antes, a gente alcançava poucas pessoas para um estudo, para uma palestra, né? Para um evento. Agora, é só a gente querer que a gente liga o computador e a gente vai encontrar muita coisa boa. É só uma questão de procurar. E antes a gente não tinha isso. Antes a gente tinha pessoas que tinham vontade de ir na casa espírita, mas era noite, como é que eu vou? Tão perigoso. Agora ela liga a telinha e assiste uma palestra. Ah, eu quero participar do estudo, mas aí eu tenho que sair para o trabalho, pegar o ônibus. Ela liga a telinha, liga o computador e participa de um estudo. E sabe quem trouxe isso? Fortemente a pandemia, que foi uma crise, uma coisa ruim, que ainda está aí, mas que está melhorando, né? E ele continua, amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. Ele termina desta forma a mensagem. E se a gente analisar com carinho, o mundo não mudou muita coisa. A gente tem outras ferramentas. E o grande desafio agora é a gente usar essas ferramentas para o bem. A gente tem mais facilidade de alcançar o outro. A gente tem mais facilidade de se expressar. A gente tem mais facilidade de parar para ouvir. Mas a gente precisa saber como usar isso. Baseado nos padrões do Evangelho. Amolde-se aos padrões do Evangelho. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Uma vez eu falei isso para alguém, e aí a pessoa falou assim, não, mas eu vou viver pensando no outro? Não, eu vou viver pensando em mim. Quando eu tomo cuidado, eu sou responsável pelo que eu faço, né? Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação, né? Então, tudo que a gente faz vai ter uma reação. Eu sou responsável, ninguém é. Ah, eu fiz sem querer. Será? E o pensamento? Outro dia eu estava num estudo que me deixou muito preocupada sobre isso. Eu aí parei para pensar diferente. Ah, eu não pensei. Pensei. Se eu não tivesse pensado, eu não teria feito. Então, a gente não faz, não deixa de fazer porque o outro vai pensar. A gente tem que deixar de fazer porque não vai ser bom depois para a gente pensar. É tão bom a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro tranquilo, né? Fazer aquele exercício da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? De Santo Agostinho. Como é que foi meu dia? E aí, quando a gente faz essa consulta, é óbvio que a gente não vai encontrar tudo certo, mas se a gente encontrar 50% já é maravilhoso, né? Mas por quê? Porque a gente pensou. Qualquer coisa que a gente tenha feito, a gente pensou. A gente não é um boneco, não é um fantoche, então não dá para fazer sem pensar. Então que a gente pense bastante sobre o que a gente vai fazer. E que se num momento, porque a gente é impulsivo, às vezes se chama momento, se a gente perceber
que vai fazer que a gente possa parar. Mas é principalmente pela gente. Ah, mas eu não estou sendo egoísta? Mas é isso, é fato, né? A gente pode trazer aqui o exemplo do que aconteceu, né, com o Will Smith na entrega do Oscar. Ele foi ofendido e ele teve uma reação momentânea. Ele não pensou, ele pensou, ele só não conseguiu se controlar. O rapaz que levou a bofetada foi afetado? Foi, mas ele foi muito mais, porque ele não ficou bem com ele, né? Então, que a gente possa pensar nisso, né? Amolde seus padrões do Evangelho. O Evangelho, quando a gente pensa no Evangelho, a gente não vai ter uma atitude violenta. Então, se a gente pensar, como disse lá no início, que nós somos pessoas querendo viver de acordo com as leis divinas, nós vamos ter mais cuidado. E o cuidado que a gente tem vai beneficiar a gente. É verdade, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. A vida de cada um. É só nossa. E por isso mesmo, a gente precisa pensar bastante, né? E aí agora eu vou lá naquele parágrafo que eu pulei no início e que eu achei sensacional. Olha o que André Luiz diz para a gente. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Vou repetir. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Exatamente o que a gente estava falando ainda há pouco. Ponderar as nossas atitudes. Pensar com carinho. Porque pensar antes a gente pensa, mas às vezes a gente não pensa com carinho. E aí ele diz pra gente, tanto é difícil saber fazer, porque é difícil, né? A gente vive, na verdade, vivendo e aprendendo a jogar, porque a vida é um jogo. Você nunca sabe, né? Então, é difícil você saber o que fazer de melhor. Mas é mais difícil ainda você saber quando você não deve fazer. Mas o Evangelho ajuda a gente nisso, com toda certeza. Com toda certeza. Então, meus amigos, vamos nos debruçar na leitura das mensagens, na leitura do Evangelho, na leitura dos livros, é óbvio, não esquecendo da nossa vida, porque a vida do dia a dia, a convivência, a frequência da sociedade, ela também nos traz ensinamento. Deus dá sinais para a gente a todo momento, às vezes até através do outdoor. Mas não vamos perder de vista aquilo que a gente quer para a gente, que é sermos pessoas melhores, que é passar por essa vida, né? Por essa existência, fazendo melhor para nós e automaticamente faremos para o próximo. Porque a partir do momento que a gente se conhece e entende os nossos limites, automaticamente a gente passa a conhecer o outro também e saber que ele também tem os seus limites. Então, vamos ponderar cada atitude para que a gente saiba o que a gente, pelo menos, tente fazer melhor aquilo que for necessário. E que a gente também tente saber calar, saber não fazer e aceitar as coisas como elas são. E aqui a gente encerra a nossa reflexão, agradecendo pela oportunidade. Espero que tenha sido bom para vocês. Foi muito bom para mim, porque quando eu me concentro numa leitura para tentar falar um pouquinho sobre ela, eu sou a primeira que escuto, e me faz muito bem, e me fortalece cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos, e que a gente tenha uma semana
de paz, e que a cada dia que passa, a gente possa ter mais certeza na misericórdia divina e possamos ser instrumentos do bem para nós e para o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.